Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no Memória Capixaba. Eu sou Fábio Pirajá, sempre trazendo de volta as nossas pesquisas acerca da história do Espírito Santo. Da capitania, desde o descobrimento, da província, do estado, né? E a gente vai trazendo essas pesquisas maravilhosas aqui para esclarecer muitas dúvidas, tantas quantas forem necessário esclarecer. Então, vou trazer aqui agora para vocês uma pesquisa que eu fiz em 2015 e a gente consegue trazer agora, que é um assunto que me interessa bastante, que eu gosto muito, que é a topografia, né? Mapas topográficos, hidrográficos, etc. Então a gente trouxe aqui esse mapa. Eu vou ampliar aqui para vocês, deixa eu ver, tá aqui. Esse mapa, gente, ele tá na Biblioteca Nacional, né? Cadê? Vou colocar aqui. Opa, cadê? Opa, cadê? Aqui. Pau. Beleza. Esse mapa, gente, ele tá no acervo da Biblioteca Nacional, como centenas de outros mapas, né? E a gente consegue ver aqui, deixa eu mostrar para vocês. Cadê? Aqui. Aqui tá o mapa, né? O original digitalizado está aqui na Biblioteca Nacional. É um mapa que está em português, né, um mapa cartográfico, feito pelo Visconde J. de Villiers de L'Isle-Adam, escrito no título Carta Topográfica e Administrativa da Província do Espírito Santo, datada de 1850. Só que naquela época, gente, essas datas elas acabavam fazendo revisões de datas anteriores, né? Então esse mapa ele foi redesenhado com novas informações na legenda, à direita, acima à direita. Vou mostrar aqui para vocês, aqui acima à direita tem uma legenda bem especificada, né? O mapa foi originalmente feito por volta do ano de 1820, e o Villiers pegou o mapa, refez o mapa com atualizações dadas pelo governo da província do Espírito Santo em 1848. Planta da Baía do Espírito Santo, segundo planta de autor anônimo anterior, né? E na legenda tem noções, estatísticas, divisões administrativas da província do Espírito Santo. O mapa tem 47 por 54, foi impresso pelos irmãos Garnier em 1850, na capital, Rio de Janeiro. Está na coleção Benedito Ottoni. Agora tem uma curiosidade aqui, deixa eu ver uma coisa. A topografia dos irmãos Garnier ficava na Rua do Ouvidor, número 69, capital federal, Rio de Janeiro. Aí a gente vê aqui a planta, né, noções com C cedilha OENS. Então, ainda era aquele português de meados do século XIX, né? Bastante diferente, com algumas diferenças incríveis. Bom, deixa eu trazer aqui para vocês. Esse é o mapa completo. Aí eu dei uma mexida no mapa a fim de deixá-lo mais... essa é a legenda principal, o título, né? Aqui tá, o mapa está um pouquinho mexido aqui, eu trouxe umas cores, aqui ele está no original, e aqui eu tentei trazer as cores dele para frente, né? Sem mexer. Você vê que ele está colorizado lá em cima, o Espírito Santo ainda com uma divisão completamente diferente da que é hoje. E aí a gente vê todas as ilhas e tudo, né? Depois eu vou mostrar para vocês com calma aqui. Você vê que de um mapa dá para a gente fazer um monte de coisa, né? De um monte de estudos, de geografia, topografia, dá para ver várias coisas, né? Aí está falando aqui que o Espírito Santo tem duas comarcas, a de São Mateus e as vilas de Linhares e da Barra de São Mateus, além da cidade de São Mateus, a de Vitória, com seus municípios, 17 distritos, 3 comarcas indiciárias, duas comarcas indiciárias, 3 comarcas civis, 2 municípios cujas cidades e vilas a de Linhares, reunida à da capital por certas repartições. Então,
A Vila de Linhares era ligada à Vila de Vitória em algumas repartições. As 15 freguesias e 13 subdelegacias havia no Espírito Santo, né? Então são 5 comarcas, 15 freguesias, 13 subdelegacias, e as freguesias e a população são assim distribuídos segundo o relatório do excelentíssimo presidente do Espírito Santo em 1848. Então fica assim, a comarca da capital, Vitória, é uma cidade, 4 vilas, 9 freguesias. Vitória. Só que Vitória não era só a ilha não, tá, gente? Eu vou explicar aqui para vocês. Em 1848. Vitória tinha 18.445 habitantes livres e 4.669 fogos. Cidade de Vitória. Aí vai falar da cidade de Vitória. 1.600 habitantes livres em 2.620 fogos. Residências, né? Casas. Você vê que Vitória, gente, em 1850 tinha 1.600 habitantes. Para a gente entender a dinâmica de comércio, de serviço, movimento do porto, víveres, carne verde, sal, pimenta, né, as especiarias da época, o pescado. Vamos vendo. Você vê que Vitória era um atraso total, né? Outra cidade, São Mateus, por exemplo, era o centro do Espírito Santo, a capital deveria ser São Mateus. Aí vamos seguir aqui. Aí tem a Vitória, a cidade de Vitória, na comarca da capital. Tem a freguesia de Nossa Senhora da Vitória, que é a cidade, né? Que a gente vê no mapa aí. A freguesia de Carapina, que pertencia à comarca da capital. Cariacica também pertencia à comarca da capital e a freguesia de Viana também. Então, nessa época, a comarca da capital, a cidade de Vitória, era a ilha de Vitória, Carapina, né? Cariacica e Viana. Aí tem a Vila da Serra, aí tem, tá vendo? A Vila da Serra, na época, tinha 3.330 habitantes livres em 864 fogos. Você vê que a Serra era mais populosa do que Vitória. Claro, né? Vitória era uma ilha, então não dá nem para comparar, mas é isso aí. Aí na Serra tinha a freguesia da Conceição e a freguesia de São José do Queimado. Aí tem Vila Velha, né? A Vila do Espírito Santo, que era assim chamada, ou a Vila Velha, porque Vitória virou a Vila Nova, né? Lá atrás, no século XVI ainda. E Vila Velha tinha 1.235 habitantes livres em 317 casas na freguesia. Aí tinha a Vila de Almeida, com 3.269 habitantes livres em 868 fogos. E a Vila de Santa Cruz, ou Aldeia Velha, quando fala de Vila de Almeida, está falando de Nova Almeida, tá, pessoal? Então era Vila do Espírito Santo, Vila de Nova Almeida, que chamava de Vila do Almeida, e a Vila de Santa Cruz, ou Aldeia Velha, com a população contada com a da capital e sua freguesia. Então não houve censo para Santa Cruz nessa época, mas devia ter, sei lá, 300 habitantes. Se tivesse, era muito, né? Aí, saindo da comarca de Vitória, a gente vê aqui a comarca de São Mateus, que tinha 3.431 habitantes livres em 703 fogos. Você vê que a estatística para escravizados era outra, eu vou trazer para vocês daqui a pouco. Cidade de São Mateus, 3.400 habitantes, uma freguesia. A Vila da Barra de São Mateus tinha 1.232 habitantes em 300 fogos. E a Vila de Linhares tinha 813 habitantes em 270 fogos na freguesia. Aí vem a comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que na época era chamada de comarca de Itapemirim, porque na verdade as pessoas ficavam na Barra, ou na Bahia ou na Barra. Ninguém ia para o sertão, né? Isso só aconteceu depois. A gente está falando aí de 1820. Nessa época estava todo mundo no litoral. Todo mundo estava no litoral. Quem subia eram aqueles aventureiros que iam buscar madeiras, ouro, prata,
pedras preciosas ou semi-preciosas, porque lá no sertão, subindo a serra ou nos sertões, havia o perigo de você encontrar tribos de índios que podia ser muito perigoso você subir numa caçada, digamos assim, né? Então não era bem perigoso. Então o pessoal ficava aqui, porque nessa época já estava pacificado aqui, né? Havia índios vivendo entre os portugueses e os escravos também, né? Então a coisa aqui no litoral já estava mais pacificada. O único problema aqui na capital eram as invasões piratas nessa época ainda, que eu vou trazer para vocês aqui também. Aí a gente segue aqui falando da comarca de Itapemirim, com 3 vilas, 3 freguesias, 8.800 habitantes em 2.034 fogos. Itapemirim, mas por causa da barra, tá? Do porto. Do pessoal que vinha do Rio, parava ali na barra do Itapemirim. Aí tem a vila. A vila do Itapemirim tinha 3.900 habitantes em 930 fogos. A vila do Benevente, que era lá em Anchieta, Iritiba. O Benevente, lá do Anchieta, do padre Anchieta, já é uma povoação muito antiga, lá já da colonização, lá no comecinho, né? 1500 e pouco. A vila do Benevente e Guarapari, que são 2 vilas muito antigas. O Benevente com 2.300, estou arredondando, tá, pessoal? 2.365 habitantes em 552 fogos. E a vila de Guaraparim, com M no final, 2.508 habitantes livres em 952 fogos na freguesia. Assim, a população livre na capitania, na província, perdão, nessa época era a província do Espírito Santo. Em 1848, havia 32.738 habitantes livres em 7.977 fogos. Agora, falando da população de escravos, né? Com os escravos, devia chegar perto de 45.000 almas. Então, em 1843, a população era de 5 anos antes, hein? A população era de 22.623 almas livres, pessoas livres, e 10.376 escravos, um total de 32 mil almas. Isso em 1843. Houve um acréscimo bem grande aí em 5 anos, né? A gente tem que revisar e ver o que foi que aconteceu entre 1840 e 1850. No ano de 1820, né, ainda no Primeiro Império, Dom Pedro I ainda não havia feito o grito do Ipiranga, né, foi em 22, segundo um folheto bem conhecido no Espírito Santo e na capital federal. Capital federal não, na capital. Notícias de Espírito Santo, era assim que se chamava o folheto, que seria um jornal, né, um periódico. Notícias de Espírito Santo, escrito por um capixaba, aquele não fala quem é a pessoa, né? A província, em 1820, continha 24.585 almas e 3.729 fogos, o que indicaria que nesse período não dobra a população senão em cerca de 34 anos. Né? Então você vê que a população ela ficou parada ali de todo o Espírito Santo, gente. Né? Da Barra do Itapemirim à Barra do São Mateus, o Espírito Santo ficou aproximadamente 40 anos com a mesma população. Você vê que aquele bloqueio imperial aconteceu durante a estada da família imperial, em 1808. O bloqueio das Minas Gerais, né? E isso estagnou o Espírito Santo de forma irremediável. Então, nesse período, o Espírito Santo ficou bloqueado mesmo para que não houvesse entradas para as Minas Gerais, onde havia a extração de ouro, prata e pedras, etc. Né? Aí, gente, então, além das freguesias e vilas já mencionadas, a província do Espírito Santo tem bastante povoados e portos de mar, e também 2 novas colônias, a de Santa Isabel e a de Imperial Afonso. Depois a gente vai trazer
Que povoação é essa? Que povoação é essa do Imperial Afonso? Que prometem bastante progresso, isso já a partir de meados do século XIX para frente. Já havia uma expectativa de que Santa Isabel e Imperial Afonso seriam duas grandes povoações importantes, por conta da agricultura, com certeza, né? E da extração de madeiras também. O gado, né? O magnífico Rio Doce, nessa época o Rio Doce ele gerava um fascínio, né? Era fascinante realmente. Aquele rio gigantesco, né, desembocando ali no mar, com todas aquelas tribos indígenas em pé de guerra. Então era uma coisa assim que dava um aspecto misterioso no meio da mata, com animais selvagens. A mesma coisa da Amazônia. Era o mesmo tipo de fascínio, né? O magnífico Rio Doce que separa a comarca da capital, da de São Mateus, e penetra no centro do sertão de Minas. É a divisa, né, do Espírito Santo ao norte com Minas Gerais. Promete um rico futuro industrial e comercial. Diversas estradas vão se abrindo entre as províncias do Espírito Santo e Minas, travessando umas a Cordilheira dos Aimorés e outras a Serra do Castelo. Então, gente, é isso aí. Pô, bacana, né? Esse tipo de relato, né? Isso colocado num mapa cartográfico importante. E aí a gente vê as ilhas aqui de Vitória. Você vê que esse mapa está retratando exatamente a Baía de Vitória e suas ilhas, né? O nosso arquipélago aqui, que na época tinha mais de 50 ilhas. Hoje a maioria delas está aterrada. Aí a gente vê, tá vendo ali, ó, a Ilha do Faria, aqui na Vila do Espírito Santo, que é a Vila Velha. Aqui o convento de Nossa Senhora da Penha, no Morro da Penha. Aqui aponta o Forte de São Francisco Xavier da Piratininga, no Rio da Piratininga. Ali o Rio da Costa, Praia das Formosas. Aí a gente vê, tá vendo, a Ilha do Frade, a Ilha do Fato. As andorinhas aqui, ó, a Ilha das Andorinhas, ali na Ilha do Frade, que o pessoal saltava ali, né? Não sei se está podendo saltar hoje. Ilha das Pombas, tá vendo? Aqui tem a Pedra d'Água, não é à toa que isso é chamado de Pedra d'Água, porque o nome já é muito antigo. Aqui a Ilha Maria Fernandes, que fica ali atrás do Clube Álvares Cabral. Aqui a Ilha do Gabriel, que é a ilha do Imperador, Ilha do Príncipe, né? Antes era chamada de Ilha do Gabriel. Aqui está a Vila de Vitória, pequenininha ali, com seus 1000 e poucos habitantes, né? Cadê? Vitória. Vitória. 1.609 habitantes aqui, gente. 1.609 habitantes em 2.620 fogos, tá bom? Para você ter uma ideia. Aí a gente vê aqui a ponta lá do farol de Santa Luzia. Nessa época ainda não havia o farol, tá? Ainda não havia o farol de Santa Luzia em 1848. Ali está a Ilha da Baleia, né, que o pessoal fala. Aqui está Ilha do Baleeiro, né, porque nessa época havia muitos baleeiros, porque a caça à baleia, além da carne, extraía-se também o óleo da baleia, que era para fazer iluminação pública e iluminação residencial, né? Usava-se o óleo de baleia para cozinhar, para armazenar carne, para fazer iluminação de ruas e iluminação nas casas, né? Então, e além da carne da baleia, né? Aqui a gente vê o Ilha das Pombas, Ilha de São Gonçalo, que aqui é a antiga Ilha do Príncipe, perdão, a Ilha da Fumaça, tá? E aqui tá errado, ele colocou aqui Forte de São José, mas na verdade é Forte de São João, tá? Tá errado ali. E esse é o mapa, gente, é um mapa de Vitória de 1850, mas é um mapa que foi redesenhado de um mapa anterior, de mais ou menos 1820, né, na cartografia dos irmãos Bournier, no Rio de Janeiro, Rua do Ouvidor, e feito pelo Visconde J. de Villiers de l'Isle-Adam, falando sobre o Espírito Santo, suas províncias, estatísticas, né? Só para fechar, o Espírito Santo tinha nessa época, gente, em 1848, incríveis 32.100
738 habitantes livres e mais uns 15 mil homens e mulheres escravizados, né? Totalizando 45 mil almas nesse período. Então é isso, gente. Eu vou trazer outros mapas, porque tem dezenas de mapas incríveis aqui do Espírito Santo, outros bem mais antigos. Esse é de 1850. Esse, gente, é de 1631. Esse é mais incrível ainda. Eu vou trazer em outro vídeo esse mapa maravilhoso aí de João Teixeira Albernaz, primeiro cartógrafo de Sua Majestade, rei de Portugal, que eu vou trazer em outra oportunidade, em outro vídeo aqui para vocês. Esse é o mesmo, né, perdão, esse é outro mapa de 1767, que eu vou trazer também para vocês aqui no canal. E esse mapa aqui, gente, que é esse álbum, que é um compilado de mapas entre 1593 e 1815. São mapas raros, né, de uma pesquisa que eu fiz há algum tempo, em 2019, sobre mapas da coleção de Barry Lawrence Ruderman para Antique Maps Incorporated. Então eu vou trazer depois, que são navegadores que passaram por aqui no século XVI, XVII, XVIII, piratas, holandeses, portugueses, o pessoal de Veneza, os italianos, todo mundo passou por aqui, tá? Você achar que era só português? Não, mentira. Passaram todo tipo de navegadores por aqui e a gente vai trazer para vocês aqui no Memória Capixaba. Então valeu, pessoal. Muito obrigado aí pela audiência. Se você ficou no vídeo até o final, se você puder, se inscreve no canal, assina lá o sininho, tem vídeo todos os dias e sempre trazendo essas pesquisas, né, incríveis. Tem uma outra pesquisa que eu vou trazer para vocês aqui, que está nos anais da Biblioteca Nacional também, falando sobre José de Anchieta. Muito desse relato aqui foi compilado em 1955 pela Biblioteca Nacional, dos anais ali do meados do século XIX, muita coisa em latim, que eu vou traduzir e trazer para vocês aqui no canal. Valeu, pessoal, muito obrigado. Deixa um like ou um dislike, a gente melhora, vamos melhorar, né? Sempre melhorando aqui para a gente trazer de volta a história do nosso Espírito Santo. Valeu, pessoal, muito obrigado, até a próxima, hein? E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.